Sejam bem-vindos ao 5º episódio do Mundo da Lua, seu podcast fora da caixinha. Mais uma vez, para essa viagem da Terra à Lua, eu com os meus amigos, esses lunáticos, Thiago Scala e Thiago Rosa. Fala pessoal, boa noite. No programa de hoje, nós vamos abordar um assunto super importante: como manter alto desempenho no mundo dos negócios. Nós temos aqui um convidado, Felipe Chamusca. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco dessa história de quase 20 anos com os ouvintes. Obrigado aí outra vez. Bem-vindo, cara. Bem-vindo. Como foi sua trajetória profissional até aqui? Divida com a gente. Como cientista social, chegou a se tornar head de produtos digitais na Natura. Conte um pouquinho para nós. Não é trivial, né? Essa carreira tão ampla e tão transversal. Eu, quando me formei em ciências sociais, que na verdade, até explicando para as pessoas, é uma base de ciências políticas, antropologia e sociologia. A partir desses 3 pilares, eu entrei na Natura justamente como estagiário para trabalhar com relações governamentais, que tinha a ver com ciências políticas. Mas logo depois, 2 anos depois, eu comecei a migrar dentro da Natura para outras áreas. Então, eu entrei em algo que de fato me conectava com a minha essência, com aquilo que eu estudei, que eu acreditava. Mas ao longo do tempo, eu fui migrando. Eu brinco que a cada 3 anos eu ia para algo novo, não só pela curiosidade que eu tinha, mas também por algo que você falou, que é um pouco do desafiar-me, ou também a questão de buscar mais performance. Então, a cada 3 anos eu fui mudando, e aí passei por todas as áreas possíveis, assim, desde planejamento estratégico, uma parte de governança executiva, a parte comercial, até chegar em produtos digitais. Eu fiquei um bom tempo fora do país também, fiquei 8 anos na Colômbia. Então, eu falo que não é trivial, porque muitas vezes as pessoas de ciências sociais vão ou trabalhar no terceiro setor ou em ONG, mas acabei que construí uma carreira no mundo corporativo e gostei muito de ter esse olhar um pouco mais amplo e mais transversal. Me fala uma curiosidade, por que você escolheu ciências sociais? Ciências sociais, eu acho que sempre teve muito conectado com a minha preocupação com poder gerar impacto social, ter um estudo, mas depois um trabalho que eu estivesse conectado com o meu propósito e com as causas que eu acredito. Então, ciências sociais estava mais por esse lado, querer entender a parte de sociologia, de política. E até no primeiro momento, dificilmente eu acreditava que eu iria trabalhar no mundo corporativo. A minha dúvida estava exatamente aí. Como é que você foi parar no corporativo, Eu não iria. Eu até, logo antes de terminar a faculdade, eu morei um tempo na França, como parte da universidade. E depois fui para Guatemala. O meu sonho, eu sempre falava que era trabalhar nos Médicos Sem Fronteiras. Legal. Não necessariamente como médico, mas na parte mais de administração, logística, o que fosse. E eu fui parar na Guatemala, que era um braço que eles tinham lá dos Médicos Sem Fronteiras. E eu trabalhei 6 meses numa ONG local, que era um orfanato. Mas voltando, eu tinha que fazer 6 meses de estágio, assim, para me formar. E eu não queria trabalhar em qualquer empresa. E aí eu falei, bom, já que é para trabalhar em empresa, ou já que eu preciso fazer um estágio, vou tentar encontrar alguma empresa que tenha a ver com o meu propósio. E aí eu fiz o processo seletivo da Natura naquela época. Tanto que por conta desse tudo a ver, que você ficou 19 anos na Natura. Eu acho que tiveram muitos momentos ao longo desses 19 anos que eu justamente me questionava, será que eu ainda preciso estar aqui? Ou será que isso me conecta com o meu propósito? E eu sempre encontrava esses porquês. Mas no início, eu até via, e eu acho que é isso que me mobilizou ao mundo corporativo, o impacto que as iniciativas privadas gera muito mais, em alguns casos, até que o terceiro setor. Que eu estava na Guatemala e percebia na ONG que a gente estava, a dificuldade que você tinha para gerar impacto na região. E logo que eu entro na Natura, eu estava em relações governamentais e eu era responsável por cuidar de comunidades extrativistas em áreas de governo em que tinham a parte de insumos produtivos da Amazônia. Então, eu ia muitas vezes para a Amazônia e passava lá 2, 3 semanas fazendo contratos de repartição de benefícios e negociando com essas comunidades depois como que a gente ia trazer benefícios para a comunidade.
E nesse momento eu percebia o quanto gerava de impacto na vida em das comparação pessoas. ao terceiro setor. Então, foi um dos motivos que eu fui ficando, mas como eu falei, depois eu fui mudando e me conectando com o propósito de outra perspectiva. Que bacana. E como que foi essa jornada na Colômbia? Conta um pouquinho pra nós. Porque lá você ficou como... Na Colômbia veio bem depois, assim, frente comercial, não foi? na metade desses 19 anos. Eu tinha sempre ficado em áreas muito, que eu chamo de executivas e corporativas, como planejamento estratégico. Eu liderei um projeto lá que chamava Natura 2030, e é até engraçado que a gente já está próximo de Quase 2030. 2030. Isso Isso foi em 2010. Caramba. Então, o tempo passa rápido. Mas interessante planejar e estudar o que a gente imaginava que seria o mundo em 2030 e pensar nessas estratégias. Mas eu sempre estive muito longe do negócio, né? E aí, em 2012, eu recebo uma proposta de ir para a Colômbia, justamente uma operação nova, que a gente estava começando a construção de marca, e para ir para uma área de negócio. Então, seria, de fato, um salto na minha carreira, mas era algo que eu gostava muito, até porque eu iria me conectar mais com as pessoas, com as consultoras, que é o modelo de negócio da Natura, e isso era outra parte que eu ainda não conhecia. Então, eu fui para lá, cheguei em 2012, foi um grande desafio, eu sempre tive a oportunidade, também gostei muito de viver outras culturas, desde que pude fazer intercâmbio quando eu tinha 15 anos, eu sempre coloquei isso como uma ambição, poder viajar e continuar conhecendo outras pessoas e culturas. E aí eu fui para a Colômbia, mas do zero tanto para trabalhar em áreas de negócio, quanto do país. Eu conhecia, assim, como turista, muito pouco, mas era começar uma vida nova. E ali com 31, 32 anos, mas foi super interessante um momento de aprender para tudo, assim, foi bem desafiante, mas também não tenho dúvida que foi onde eu mais me desenvolvi, mais me transformei. Você comentou um pouco sobre desafios, e eu sei que de desafios você é especialista, né, para escalar o Everest, mas aprofunda um pouquinho mais nesse assunto, porque ser expatriado não é comum, né? Realmente é um baita desafio, não só para a pessoa, mas para a família também, que se move para um outro país, que tem que se adaptar à cultura, às vezes à língua. Como é que foi esse momento para você? Eu talvez tivesse o benefício, por um lado, que eu estava indo sozinho, então era um desafio pessoal, não tinha que incorporar a família nesse processo, mas não deixa de ser algo do zero, né? Como você falou, o idioma, conhecer uma nova cultura, trabalhar numa área nova. Mas eu sempre tive, talvez, essa necessidade, ao longo da minha carreira, de tempos em tempos, buscar novos desafios. E eu sempre ficava muito preocupado em estar cômodo, né? Então, eu sentia não chega a ser um tédio, mas quando eu percebia que eu já estava performando em uma determinada posição, e eu acho que uma coisa, pensando em pessoas que estão no início da carreira, eu sempre tive uma preocupação em ser o protagonista das minhas mudanças dentro lá da Natura. Então, assim, eu sempre não esperei as pessoas virem para mim e falar, olha, você não quer fazer isso. Eu sempre fui o que ia lá e falava, pô, e agora? O que eu vou fazer? E a minha preocupação não tá associado à promoção. Em alguns casos, sim, vinha junto, mas não era essa a minha motivação. Sim. A minha motivação era aprender coisas novas. E de tempos em tempos, e normalmente era 3 anos, eu chegava nesse momento de questionar ou uma mudança para aprender coisas novas, ou em alguns momentos até eu me questionava, será que eu ainda preciso continuar aqui? Sim. E aí eu sempre tive a oportunidade de ir me reconectando e aprendendo e me desenvolvendo com coisas totalmente diferentes da que eu tinha antes. E Felipe, a cada função que você foi aprendendo, se renovando, né? Como que você conseguiu manter isso conectado com o seu propósito, ou o seu propósito veio mudando ao longo dessa jornada? Não, você sabe, é interessante isso, porque eu não sinto que mudou o propósito, mas eu sinto que eu encontrei novas lentes para ver o mesmo propósito. Então, vou te dar um exemplo. A minha grande preocupação em gerar o impacto social que eu mencionava. Quando eu entro e estou na Amazônia me relacionando com as comunidades extrativistas, eu vejo o impacto nessa ótica. Logo depois, quando eu vou trabalhar com os fundadores, numa parte mais eu viajava com eles para todos os lados, fazia apresentação, escrevia discurso, etc. Eu me conectava desde entender que os fundadores da empresa
tinham a essência de uma maneira tão profunda que eu falava, isso faz sentido para mim, essa essência da sustentabilidade, de pensar no impacto positivo também ambiental. Eu falava, se os fundadores têm essa preocupação, para mim isso é muito legítimo e muito genuíno e me conectava com o meu propósito. Depois, por exemplo, quando eu estava na Colômbia, já trabalhando, eu era depois na área comercial, eu tinha contato ali com todas as líderes, as consultoras que são independentes, mas eram milhares de pessoas. E eu tinha acesso à história de transformação na vida dessas pessoas, e aí eu percebia esse impacto positivo. Então, assim, eu sempre fui me conectando desde outra perspectiva, mas o propósito continuou o mesmo. E isso não quer dizer que eu não tive momentos de crise, de virar e falar assim, gente, isso que eu tô fazendo aqui agora me distanciou do meu propósito. E aí foram esses momentos que eu tive que pressionar no bom sentido, de ter uma mudança, de buscar algo que me reconectasse com o meu propósito. Nessa hora você busca uma mudança de carreira dentro da própria empresa ou era alguma coisa de... Eu, na minha carreira, acabei sendo dentro da própria empresa, mas eu nunca deixei também de admirar e olhar para fora e ver outros possíveis exemplos. Nunca aconteceu. Acabou que eu nunca saí porque lá, né? Era a cada 3 anos que eu tinha essa possibilidade de aprender o novo. Então... Isso é parecido com o que a gente vai falar daqui a pouco, é a questão do esporte também. Essa curiosidade de fazer coisas novas é algo minha, não só na carreira. É algo que faz parte da minha essência também. Você conseguia permanecer verdadeiro ao seu propósito, mas adquirindo novas lentes para ressignificar o valor ali dentro. E de me reconectar e ver de outra maneira. Você sempre guiou a sua carreira baseada no seu propósito? Ou a sua carreira foi acontecendo como acho que a maioria das pessoas, a maioria dos casos, vai acontecendo e vai buscando e vai melhorando, mas muitas vezes as pessoas não têm um propósito ali. Então você sempre moldou a sua carreira no entorno do seu propósito ou foi acontecendo naturalmente? Eu acho que foi sempre desde o propósito, até pela escolha da empresa num primeiro momento. E eu até tenho uma história engraçada que eu conto pro meu primeiro chefe, e eu lembro bem disso. Assim, quando eu fiz o processo seletivo da Natura, era estagiário e são aqueles processos que tem 20 mil pessoas participando, demora 3 meses e tal. E eu lembro que eu fiz de 2 empresas, e falo assim abertamente porque eu admiro as duas muito. Assim, eu fiz o da Natura e eu fiz o da Unilever, com motivos diferentes. O da Unilever era porque eu também, e mantenho isso, tinha um sonho de viajar ao mundo, porque a Unilever estava em todos os países, e eu pensava um dia, será que um dia eu vou conseguir ser expatriado, eu vou poder conhecer outras culturas? E a Natura não tinha isso. A Natura naquele momento era 95% do seu negócio, quando eu entrei, era Brasil. Brasil. Então eram motivos diferentes. E aí, por sorte, desempenho, etc., eu passei nos 2 processos. E eu recebi a proposta primeiro da Unilever, e eu fiquei super feliz, uma super empresa, e uma semana depois eu recebi o da Natura. E aí eu fiquei, assim... Você ficou na dúvida? Fiquei muito na dúvida, aí conversando com meus pais, com meus irmãos, com todo mundo. E aí eu falei, o que me conecta com o propósito, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu estudei na universidade. E aí, naquele momento, eu decidi pela Natura. Realmente, se você olha pela ótica de uma empresa brasileira, né, que tem um impacto social como a Natura tem, né, e ambiental também... Trabalhar com venda direta é como outras empresas aqui do Brasil que também fazem isso, né? Mas muitas vezes é garantir um prato de comida na casa que não tem condição. E agora, já não estando na Natura, e enquanto eu estava lá, isso não quer dizer, eu concordo 100% com tudo que você trouxe, que todas as empresas, incluindo a Natura, não tenham os seus desafios e os seus dilemas éticos em relação ao seu propósito e à sua essência. Então, quando você traz isso das consultoras, é muito certo, a Natura hoje tem mais de 1.500.000 consultoras sendo impactadas positivamente. Isso não quer dizer que não tem uma grande oportunidade de que esse impacto seja muito maior. Porque, querendo ou não, o crescimento da Natura ao longo desses últimos 55 anos se deu por essas pessoas. Porque essas pessoas não só construíram os seus sonhos, mas elas construíram o sonho da Natura. Então, a Natura tem um compromisso ético e moral com essas pessoas. E nem sempre isso se deu na escala e no impacto que se poderia dar. Isso não quer dizer... Então, assim, o meu ponto
precisa ser o grande desafio da Natura. Agora, estando fora, eu posso falar de uma maneira tranquila, olhar o futuro e ver como se pode ainda mais gerar esse exemplo que você trouxe, esse impacto. Sim, mas isso também eu acho que é uma reflexão para todos, né? Independente do trabalho que você exerce, na empresa que você está, você tem que achar o propósito. Hoje eu estou, né, responsável por uma empresa que trabalha com telecomunicações. E aí a gente fala isso para todos os profissionais. Se um link de dados para de funcionar numa recepção de um hospital, a gente tem um impacto muito grande, né? Imagina uma cirurgia, né, que depende de internet. Então, é você identificar aonde você tem o propósito e você fazer aquilo valer a pena. O que me chama a atenção na história do Felipe é que, desde cedo, ele tem claro qual é o propósito dele. Justamente. Qual é o impacto que ele quer causar no mundo. E aí você fez uma boa menção que é olhando para o público de hoje, você olha para alguns jovens e o pessoal está assim, trabalhando porque precisa do dinheiro. Né? Única e exclusivamente. E aí tem N desdobramentos disso, como insatisfação onde está, não desejar crescer na carreira, não querer ampliar esse impacto, porque ele não vê esse impacto, ele não imagina isso. Na verdade, as pessoas acho que não pensam em qual propósito, deixam para pensar isso numa fase muito madura da vida, né? Você amadureceu rápido ali, então na sua juventude você já tinha isso muito bem definido. Mas eu olho, em termos gerais aí, as pessoas vão começar a pensar nisso lá perto dos 40 anos, quando adquirem um pouco mais de maturidade, qual que é o meu propósito? Chegam, Por que que eu tô aqui? Quando você chega na meia idade, que você tem a crise existencial lá, que você fala, o que eu tô fazendo nesse mundo? O que eu quero aqui? Então você teve isso bem jovem, poucas pessoas têm isso, né? Eu acho que é um grande, talvez, desafio nosso como sociedade se colocar essas perguntas não só nos momentos de crise, como você trouxe, crise existencial, mas às vezes essas crises não são nem só existenciais, né? Às vezes a gente começa a refletir sobre isso quando a gente tem algo mais grave com alguém que está próximo, algo de saúde, aí a gente começa a repensar. E é uma tendência nossa, né, como sociedade, deixar isso adormecido até esses momentos. E às vezes isso já é tarde, né? Porque às vezes você deixa... Aqui a gente está falando de carreira, mas você deixa a sua carreira e mais do que sua carreira, você deixa a sua vida passar de uma maneira talvez cômoda com suas relações, com a maneira como você lida com o seu corpo, com a questão do esporte ou de outras coisas que você pode fazer ao longo da vida. E quando você for ver, já passou o tempo. E aí é um pouco tarde para você conseguir fazer algumas escolhas. Tipo, você só tem um clique quando a vida está começando a escorrer pelas mãos, né? Agora, isso também não quer dizer, e eu acho que esse é um ponto muito importante da gente, sendo brasileiro e tal, a gente também falar disso é um privilégio, né? Assim, a gente sabe que tem muita gente que de fato precisa do trabalho para o dia a dia, para alimentar a família. Então, eu sempre também tentei me colocar, pensando até na perspectiva do impacto social positivo, de ser consciente do privilégio que eu tive de poder estudar, de ir para uma universidade que me permitiu fazer essas reflexões, mas ser muito consciente de que tem metade do nosso país ou mais que não teve essa oportunidade. E aí o meu papel como liderança, ou estando em empresas ou não estando em empresas, é o que eu posso fazer para incentivar mais pessoas a pensarem no seu propósito. E aí quando a gente tem uma iniciativa como a de vocês, de falar do ambiente corporativo, de empreendedorismo, para mim é muito disso. Legal. Vocês se colocam no papel de levar a mensagem para as mais pessoas, né? Eu acho que é super bacana a iniciativa. E olhando para esse público, que pode ser um empreendedor lá que está ouvindo a gente agora, que não parou ainda para fazer essa reflexão de propósito, porque a situação dele nunca permitiu, ele nunca teve esse privilégio de parar e fazer essa reflexão, até porque o impacto imediato que ele vê é o sustento da família, né? Que mensagem levar para ele sobre essa reflexão de propósito? Eu acredito muito que não importa qual é a indústria, qual é o negócio, eu acredito muito que todas as empresas podem e devem nascer a partir de uma causa, um porquê. E esse porquê, para mim, é esse propósito. E aí, quando eu falo não importa a indústria, também não importa o tamanho. Não importa se você é uma empresa que está nascendo, se você é um podcast, qual é o propósito? Por que a gente está fazendo isso?
e numa perspectiva de negócio, assim como no olhar pessoal. Mas eu acredito que sempre deveria existir esse propósito. E mais do que isso, eu acredito muito que os propósitos mais intensos ou mais profundos são aqueles que refletem as necessidades da sociedade. Então, quando a gente fala assim, o propósito não é só nosso como empresa, é aquilo que a sociedade necessita, né? Eu acho que esses propósitos são os mais profundos que vão gerar mais impacto. Eu sempre falo que se você olha um negócio e entende que ele nasce de um desafio ambiental ou social, esse seu produto vai ter muito mais potencial de gerar transformação do que outro produto. E todos os produtos podem ter esse filtro. E quando eu falo filtro, é o filtro do... isso é uma necessidade social, ou um olhar, pode gerar um impacto ambiental. E desde uma indústria de serviços, ou quando você estava falando, por exemplo, tecnologia, às vezes a gente acha, não, a tecnologia não pode gerar isso. Tem milhares de exemplos de inclusão social. Então, assim, é olhar a parte social e ambiental como oportunidade de negócio. Não é à toa que a Natura é a empresa que mas tem várias outras empresas. Então, falando já por montanha, tem várias marcas. Por exemplo, tem uma marca que depois até vocês falam de recomendações de livros, etc. Eu adoro e amo a Patagônia, que é uma marca que ainda não está no Brasil, mas é uma referência no mundo todo. E é uma empresa de roupa. E eles têm um propósito muito claro em como eles enxergam esse desafio ambiental dentro do negócio deles. Então, assim, tem vários exemplos e eu acho que para mim esses são os mais fortes. Agora, Felipe, compartilha um pouco pra gente sobre essa reta final de Natura, onde você trabalhou com produtos digitais, né? Porque você vem se desafiando ali a cada 3 anos e chegar a trabalhar com produtos digitais nesse mundo de tecnologia, geralmente para muitas pessoas é uma caixa preta, né? O que eu vou encontrar? O que você encontrou, Felipe? Talvez eu não tenha encontrado uma caixa preta, Sim. mas eu encontrei um desafio enorme em uma empresa já do tamanho da Natura, e nesse momento, inclusive, quando a área de produtos digitais e o processo de transformação digital começa a ter mais força, já tinha, inclusive, a própria Avon. Então, eu não encontro uma caixa preta, mas eu encontro um desafio enorme de transformação, mais do que digital, cultural, de um modelo de negócios de 50 anos. Agora já está com 55, mas essa é diferente de outras empresas que nascem já digitais. Né? Então, quando a gente olha exemplos como iFood, por exemplo, que é outra marca que eu admiro muito, brasileira, etc., nasce já com essa cultura. No caso da Natura, eu vim para essa área justamente porque eu tinha um conhecimento da parte comercial, da parte de negócios, que é uma transformação necessária. Então, quando a gente olha o modelo conhecido há muitos anos atrás como porta a porta, venda direta, isso precisa ser transformado. Né? Então, Natura e todas as empresas de venda direta precisam sair desse modelo tradicional da revistinha e ir para o digital. Né? E é uma transformação gigante, porque envolvem pessoas, né? Aquelas consultoras, aquelas vendedoras, e que muitas vezes elas já estão digitalizadas. Mas quem não está digitalizado é a empresa, são os processos. Então, participar dessa transformação foi incrível, aprendi muito, nunca tinha trabalhado na área digital. E, além disso, um desafio de modelo de trabalho, que também é uma transformação cultural. A gente, juntos, e você participou disso, é uma mudança de paradigma de como você trabalha numa metodologia ágil, como você trabalha com diferentes expertises dentro do mesmo time, como você diminui as hierarquias existentes em modelos tradicionais. Isso em uma empresa já com 15 mil colaboradores é super complexo. E, obviamente, não terminou isso. É uma jornada que vai durar anos e anos, e muito diferente de empresas que já nascem, né? Como eu falei, digitalizadas. Então, eu adorei, eu acho que foi super bacana, mas é mais do que um Iron Man. E se fosse falar do Iron Man, eles ainda
ainda estão terminando a natação. Ainda falta toda a bicicleta e toda a maratona. Olha, você tirou toda a minha... Eu ia já perguntar, será mais difícil trabalhar com produtos digitais ou escalar o Everest, né? Mas assim, hoje onde mora o coração do Felipe? Em produtos digitais, no comercial, em vendas... No estratégico, você passou por tanta coisa. Sociais. Né? Hoje tem Acho que meu coração, ele mora ainda no meu propósito. E talvez o meu propósito tenha... mais do que... Não mudou, mas talvez eu tenha aprofundado a leitura numa perspectiva que essa, sim, foi crescendo ao longo da carreira, que é a questão da liderança, né? Então, assim, quando você fala onde mora o meu coração mora em poder trabalhar com algo, e esse algo não necessariamente precisa ser empresa, mas que eu possa ter um impacto positivo social, ambiental, que esteja conectado com uma causa, mas que esteja conectado com o meu lado pessoal também, com o meu coração. E o que é isso? É um estilo de vida saudável, que eu possa ter um equilíbrio de vida, do profissional e o pessoal, mas que eu possa também influenciar a outras pessoas para que tenham esse estilo também. Eu, ao longo da minha carreira, quando eu fui tendo equipes, eu ficava muito mal, pessoalmente, quando eu via que alguém da minha equipe não tinha um equilíbrio de vida. Porque eu falava, gente, se eu priorizo isso e consigo ter escalar montanhas ao longo de 10 anos e equilibrar, o meu compromisso sempre com as pessoas ali do meu time era influenciar isso também. Então, meu coração tá nesse lugar de poder levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Então, por isso, quando vocês me convidaram para vir aqui, eu falei, gente, hoje eu vou em qualquer lugar que eu possa levar esse meu sonho, essas minhas crenças, eu vou estar lá. Porque isso faz parte do meu propósito e isso sai do meu coração de uma maneira muito genuína. É um papel de liderança, não? É liderança, mas você sabe que é uma liderança não... E é por isso que eu aprendi talvez isso até mais nos últimos anos. Não é uma liderança hierárquica. É uma liderança de influência. E aí eu vou te dar um exemplo até já conectando com as montanhas. Nas montanhas, e principalmente nos Himalaias, a gente sempre escala ou na grande maioria das vezes, a gente escala com os Sherpas. Os Sherpas é uma etnia de uma região do Tibete, que quando foi invadido para a China, eles migram para o norte do Nepal. E eles são reconhecidos pela performance e pela capacidade deles de escalarem em altas altitudes. Inclusive, estudos mostram que eles têm uma maior capacidade de conviver acima de 8 mil metros, por exemplo. É os que montam o acampamento? Eles fazem tudo na montanha, assim, fazem tudo assim, desde ajudar a transportar os cilindros de oxigênio para os acampamentos altos, até a parte da cozinha, a parte da logística. Então, essa etnia que grande parte desses Sherpas trabalham em altas montanhas. Eles carregam também bastante peso, né? Eles podem socorrer, levar uma pessoa... São incríveis e assim, eu posso falar assim de maneira tranquila que 98, 99% de todas as pessoas que escalam alguma montanha de 8 mil metros só escalam por um Sherpa. E uma das coisas que eu acho... Já vou voltar para a liderança, mas uma das coisas que eu admiro muito nos Sherpas é que é um trabalho em que eles arriscam a vida deles para ajudar outras pessoas a realizarem os seus sonhos. Caramba. Esse é o propósito de um Sherpa. Óbvio, tem uma relação comercial, eles ganham, o que eles ganham numa temporada é acima da média salarial do país, então eles têm uma escolha comercial, mas eles têm um benefício. Mas por que eu coloco isso? Porque essa liderança dos Sherpas, eles não são hierarquicamente maior do que os clientes. Mas você tem uma admiração e você depende deles. E o papel desses Sherpas, como eu falei, é ajudar outras pessoas a realizarem os seus sonhos. Então, quando você me fala de uma liderança, sim, é uma liderança. Desde que o meu papel seja poder ajudar outras pessoas a realizarem seus sonhos e influenciando. Ser um agente transformador, né? Isso para mim é o grande... E liderança pode ser
a pessoa que... o analista, o estagiário, todos têm um papel de liderança. Todo mundo depende de algum Sherpa ao longo da sua carreira. Eu tive vários Sherpas na Natura, pessoas que eu admiro muito, que me ajudaram muito. Eu, quando era gerente júnior, eu respondia diretamente para o CEO da época, que era o Ale Carlucci, que muitas pessoas desconhecem ele. E ele me tratava, assim, de igual para igual. E eu sempre aprendi muito com os Sherpas da montanha, como também aprendi com as consultoras da Natura. Quando eu ia fazer trabalho de campo, eu aprendia muito com elas de estratégia de vendas, que depois eu trazia e tentava replicar isso para outras consultoras. Então, acho que todo mundo depende de outros Sherpas, mas todo mundo é Sherpa de alguém. Esse tipo de atuação, de liderança desse tipo, tende a causar muito mais impacto nas pessoas do que aquela liderança que é imposta porque ele ocupa uma posição hierárquica, né? Mas a maior parte dos líderes não consegue entender isso a princípio, e aí buscam sempre uma posição de se fazer valer a hierarquia ao invés de causar esse impacto. Aonde é que está o erro aí? Para mim, o erro, e talvez não seja o erro, mas também é uma condição nossa como sociedade, e talvez isso esteja estará cada vez mais complexo com a questão das redes sociais. Para mim, passa pela questão do ego. E eu volto para os aprendizados da montanha, né? Na montanha, você nunca, por mais que você esteja pronto, que você tenha se preparado muito, treinado, escalado outras montanhas, você sempre vai depender do que eu chamo do imponderável, né? Porque algo poderá acontecer ali naquela situação. Então, uma avalanche, você cair numa greta. Então, você fica muito aberto para a vulnerabilidade, de saber que você não é o melhor ali. Quem decide tudo ali é a montanha. E, por outro lado, na montanha sempre A gente pode fazer um paralelo com o mercado, né? O mercado é quem decide tudo, né? E lá na montanha você sempre tem altos e baixos. Não só do cume, de você descer, mas tem momentos que você tá bem, momentos você não tá bem. Então, eu aprendi muito isso de você estar aberto a essa vulnerabilidade. E aí, para te responder, para mim não é um erro, ou talvez seja um erro, quando nas nossas organizações e a gente como sociedade coloca tanto peso no ego, e um ego partindo do que a gente acredita que as pessoas vão ver na gente. E é difícil, às vezes, pedir ajuda, às vezes admitir que a gente não sabe. E, felizmente ou não, já que eu tive que sempre, a cada 3 anos, ir mudando na minha carreira, eu chegava numa posição, no início, que as pessoas conheciam muito mais do que eu. Porque eu não sabia nada. E geralmente é assim, né? Eu cheguei quando eu cheguei em produtos digitais, eu falava para mim, Armin, cara, eu não sei nada aqui. Eu tinha que me colocar numa posição de aprender, mas de assumir que eu não era o melhor ali, mas que eu poderia ajudar talvez com outros conhecimentos. Então, acho que o que a gente tem cada vez mais como sociedade, como organizações, é o ego pesando mais. Acho que esse é o erro. Acho que o ego, insegurança. Tem um pouco da tradição ali do antigo gestor, tem que pelo novo tudo. Modelo de gestão, né? Sim. Aquele gestor que já vem da década de 70, 80 ali. Sim. Então, já teve a própria sistemática de criação já era muito hierarquia, né? Então, eu falo, você faz e não tem uma discussão, né? E tem um pouco Quem não foi criado aqui, pelo menos eu fui criado dessa forma, né? Meu pai chegava e falava assim, gente, assim, que era uma outra geração, uma outra criação. E com inteligência artificial, ou a gente dá esse salto como sociedade, ou isso vai começar a acontecer com as máquinas. A gente vai começar a ter o desafio de lidar com inteligência artificial com isso, né? De saber que vão saber muito mais do que a gente. A gente vai saber outras coisas. Talvez a gente vai saber, até voltando aos meus estudos, a gente vai reconhecer mais as pessoas que saibam de ética, de filosofia, que saibam se relacionar. Isso vai ser muito mais importante do que a base de dados. Isso vai chegar pronto pra gente. Isso é interessante, porque geralmente um
uma pessoa que assume posição de liderança, eu já me vi muitas vezes nessa posição, onde parece que todo mundo espera que você saiba fazer tudo. Você saiba tudo que é certo, quando na verdade você não sabe, você acabou de chegar, você tem que descobrir, você tem que aprender. Sim. O pessoal que já tá fazendo aquilo sabe mais do que você, mas você parece se sentir preso numa projeção, né, de si mesmo, de uma ideia de si mesmo, que te obriga a isso. E você colocar esse ponto da inteligência artificial é interessante, porque a gente tá chegando numa era onde o conhecimento passa a ser commodity, né? Esse tipo de conhecimento. Esse tipo de compartilhamento. Outros conhecimentos, a gente espero que a gente também, como sociedade, comece a reconhecer mais. Que ficaram um pouco de lado. Ficaram de lado, talvez, do mundo corporativo, né? E coisas como arte, como a importância que se dá pro autoconhecimento, pra relação com o corpo, pra relação com a natureza, coisas que antes algumas empresas não viam e não davam o valor necessário, né? Mas sabem que a gente vive uma época de ansiedade, né? Total. Isso vem causando burnout, as pessoas ficam estressadas, justamente por esse tipo de cobrança que você trouxe à mesa. Às vezes buscam tanto um retorno, buscam tanto que a pessoa seja completa e ninguém é 100%. Senão seríamos extraterrestres, né? Então, chega uma hora que há necessidade de desacelerar. Eu sinto que, às vezes, a gente tem que fazer boas escolhas. Às vezes, você tem que entender que metade do seu tempo você tem que reservar para cuidar do seu físico, do seu mental, dar cuidado para sua família e também dar cuidado ao trabalho. Então, você tem que separar muito bem essas coisas. Equilibrar tudo isso. Equilibrar tudo isso. Aproveitando esse momento, né? Entrando no tema de um ano sabático, né? Que você tirou. E quando a gente faz a reflexão sobre o ano sabático, as pessoas geralmente acabam pensando, né? Ele foi tirar um descanso no Tibete, né? Junto com os monges. E, na verdade, você acelerou, né? Você guinou aí uma sprint. Você tirou um tempo para se preparar para ir ao Everest, a maior montanha do mundo. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. De onde veio essa ideia primeiro de tirar um esse período sabático? Você não ganhou na loteria, ganhou? Não. E o meu processo de chegar nesse momento do sabático, ele sempre esteve associado aos meus sonhos pessoais, que eu pude, sim, ao longo da minha carreira ir realizando. Mas eu sempre também soube que em algum momento, para uma escalada do Everest, eu precisaria de muito tempo e muito planejamento e muita dedicação pessoal. E sim, chegou no momento na Natura que e aí até com a fusão e também falo isso de uma maneira muito aberta, assim, o processo de decisão não partiu de mim. Mas no dia seguinte, eu já tinha minha decisão do sabático, sim, essa foi minha decisão, e aí outra vez sendo muito consciente dos privilégios que eu tenho, de naquele momento decidir, ficarei um ano dedicado a esse sonho de escalar o Everest, e na verdade é um sonho que nasceu muito antes, exatos, eu gosto da questão dos números, né, mas exatos 10 anos antes, eu fui em 2014, junto com o Sherpa, para a base do Everest. Isso é um trekking, uma trilha. E naquele momento, quando eu chego na base e consigo ver o Everest lá de baixo, a base está a 5.300 metros, naquele momento eu pensei, eu não fazia nada, eu jogava futebol de segunda-feira, não treinava ainda. E aí naquele momento... Você não era atleta de alto rendimento, alta performance? Meu atletismo era jogar futebol de segunda-feira e balada de final de semana. Era isso que eu fazia. E aí naquele momento eu tinha acabado de chegar na Colômbia e eu vou pro Nepal fazer essa trilha. Eu falei, será que eu poderia escalar a montanha mais alta de cada um dos 7 continentes? Esse é um projeto conhecido que algumas pessoas fazem, muito poucas pessoas fazem, mas eu não escalava, eu não fazia nada. Sabia escalar mesmo? Nada. E aí começou primeiro, essa foi a visão, né? Até conectando com o que a gente falou. Naquele momento eu construí essa visão. E era uma visão muito clara. Era um sonho muito concreto. Não era simplesmente falar assim, um dia eu vou escalar. Não, eu sabia o que eu queria escalar.
eu não tinha pressa, mas eu ia construir um planejamento, que foi a segunda etapa. E aí, qual foi o meu planejamento? Eu comecei a escalar essas montanhas, começando pelas mais simples, então foi um planejamento incremental, até chegar no momento que eu pude escalar o Everest. Então, assim, foi um planejamento... Construindo uma linha do tempo, isso de um ano para trás, para cá ou mais tempo para cá? Quando que você começou? Isso foi 10 anos atrás. 10 anos 10 anos atrás eu já sabia que um dia eu ia escalar o Everest. Mas aí, voltando pro sabático, para escalar o Everest, eu precisaria desse tempo e dessa dedicação específica, porque as outras montanhas eu sempre consegui conciliar. Então, eu fui escalando. Eu já escalei 4 das... Eu tinha escalado 4 das 7... Agora com o Everest, 5. Quais você tinha escalado antes? Eu escalei na Europa, o Elbrus, Kilimanjaro na África, a Aconcagua aqui na América do Sul, e o Denali no Alasca. E além dos cursos que eu fiz, tive que escalar montanha de gelo antes para conseguir escalar o Denali. Então, teve toda uma preparação para a montanha, mas também uma preparação física, até psicológica e também financeira. Sim. Então, assim, o Everest é caríssimo. Mas eu me planejei financeiramente para um dia poder chegar e sem ajuda de nenhuma marca, sem ajuda de nada, eu poder bancar sem herança, sem nada. Eu, assim, com o dinheiro dos meus 19 anos, parte desse recurso, investir nesse meu sonho. E aí, conecto para te responder e fechar com o sabático. Assim, e além disso, porque depois de 19 anos, eu sabia que o meu próximo passo, que eu não sei ainda qual vai ser, eu já tenho pensado, eu precisaria de um break, uma licença, para poder repensar, para poder me desconectar de uma empresa que me deu muitas coisas, mas que já não estaria ali naquele momento, e repensar o que eu iria fazer. E o que melhor que não passar um ano me dedicando a isso. Então, nesse ano eu fiquei meses no Vietnã, atravessando o país de bicicleta. Então, fiz várias coisas. Não passa breve por essa história, não. Conta aí, eu quero entender isso aí. Ou seja, você ficou um ano se preparando para conseguir subir o Everest. Mas você sabe que quando as pessoas me perguntam assim, quanto tempo você se preparou para o Everest? Eu não respondo um ano. Eu respondo que foram 10 anos. Uma jornada, né? Porque com um ano, primeiro, eu não chegaria financeiramente preparado, fisicamente preparado, porque eu comecei a fazer triatlon, comecei a correr depois daquela trilha 10 anos atrás. Foram 10 anos começando a fazer meio Ironman, depois eu fiz Ironman, comecei a fazer corrida de 5 km, 10 km, depois eu faço maratona, faço ultramaratona. Então, assim, tudo isso faz parte do processo da jornada. E tudo isso, claro que eu nunca perdi de vista o Everest, mas eu desfrutei de todo o processo. E sempre o que eu tinha naquele momento era o meu Everest daquele momento. E eu celebrava cada conquista. Quando eu subi lá o Kilimanjaro, que é uma montanha mais simples, muito mais simples, na África, para mim, naquele momento, aquele era o meu Everest. Eu celebrava muito aquela conquista. Então, teve isso também ao longo desses 10 anos. Mas foram 10 anos de preparação. E como você consegue conectar o esporte ao trabalho, assim? Qual a relação que você acha que essas duas vertentes têm, assim, na tua vida? Para mim, as duas coisas, assim, estão super próximas. Porque mais do que o esporte, é o meu estilo de vida. E aí, quando eu falo estilo de vida... É o Felipe, e o Felipe é o único. Pessoa ou colaborador, ele é o mesmo. Sim. E os meus valores, e aí quando eu falo de valores, alguns deles, como, eu preciso me dedicar e preciso... Quando eu fazia, continuo fazendo mais triatlon e eu treinava pro Ironman, tinha dias que eu acordava 3 horas da manhã, pedalava 100 km, 150 km, terminava às 7 e ia pro trabalho. Uau. E aí... essa dedicação é a mesma dedicação que eu tive e tenho quando eu estou no trabalho. Porque eu estou ali me dedicando a aprender algo novo. Quando eu cheguei em produtos digitais, cara, eu ficava ali assistindo podcast, ficava lendo, porque eu queria aprender. E era uma dedicação. Então, a competência, a dedicação, a disciplina é a mesma. Seja para o esporte ou para o colaborador ali, para o que eu estiver fazendo no trabalho. Então, as duas coisas para mim estão muito próximas. E a outra coisa que eu conecto também é essa questão do desafio, né? Então, assim, eu comecei escalando montanhas menores, só que eu tinha um desafio e queria ir aumentando esse desafio, o mesmo com a corrida, o mesmo com o triatlon, e o mesmo na minha carreira. E não é o desafio por si só,
Porque eu gostava de, sim, ter coisas mais complexas, poder liderar equipes maiores. Então, assim, eu sempre tive essa necessidade de me desafiar. E, às vezes, eu tive... conseguir chegar no cume de alguma montanha e, às vezes, não. E você aprende nesse processo. Sim. Mas a disciplina, você sempre foi um cara disciplinado ou o esporte te ajudou a ser uma pessoa mais disciplinada? O que veio primeiro? O que veio primeiro? Eu acho que... acho que parte vem até... E aí você começa a pensar de onde vem. Eu acho que eu não tenho dúvida de que você desenvolve... E eu desenvolvi grande parte das competências. Mas algumas coisas vêm de personalidade. Né? Então, quando você fala, por exemplo, de disciplina... Talvez sim, quando eu lembro, quando eu era pequeno, sim, eu sempre fui o disciplinado. Então, parte vem disso. Mas outras competências, eu fui aprendendo. E até, por exemplo, se eu vou falar de esporte. Quando eu comecei a fazer triatlon, quando era pequeno, eu não nadava. Então, assim, eu aprendi, melhorei muito minha natação já de velho. Com 30 anos, eu retomei a natação. A mesma coisa quando eu fui aprender para os digitais, ou quando eu fui aprender de negócios, minha formação foi, como eu contei para vocês, ciências sociais. Eu não tive matérias de negócio, não tive marketing, não tive cálculos, não tive nada disso. Eu desenvolvi essas competências ao longo da minha carreira. Então, acho que depende da competência. Parte você é beneficiado pela sua característica e formação pessoal de como você era ali pequeno, como você foi criado pelos seus pais, né? Etc. E parte vem ao longo do tempo. Mas eu acredito muito que toda competência você consegue desenvolver. Com tempo, com dedicação, você consegue. Acho que teve algum dos papos que nós tivemos que você comentou uma coisa que me impactou muito, assim. Você falou, olha, uma vez eu estava numa montanha, tinha uma pessoa que ela estava tentando desistir e a gente não desistiu dela, a gente ficou esperando ela se recuperar e a gente comentou que levaríamos ela nas costas. E essa relação de você poder ajudar uma pessoa no momento de dificuldade é também uma relação que você tem que levar pro meio corporativo, né? Porque você não entrega sozinho, né? Você entrega o resultado com a ajuda de muitas pessoas, né? E às vezes, esse tipo de exemplo, quando você coloca à mesa, quando você traz isso para o meio corporativo, é de entender que tem pessoas que têm dificuldade e que às vezes você está com o conhecimento, ou com o estado de espírito melhor, que você pode engajar essa pessoa a chegar no resultado, né? Eu gostei muito desse trecho, eu não sei se foi no último episódio que eu vi ali no teu podcast, um podcast que você participou, mas você citou essa relação, né? Muito legal. Eu acho que... Mas é o que você fala, é ser consciente de que às vezes a gente vai estar bem, às vezes a gente não vai estar bem, acho que depende muito do momento, e que todo mundo pode ter esse papel. Acho que o importante é a gente ser empático, e eu acho que o que você traz é muito disso, e ser generoso. Eu acho que, se você me pergunta assim, voltando à questão que a gente falou da inteligência artificial, a gente precisa muito no mundo corporativo dessas características, né? De pessoas que se coloquem no lugar das outras, que queiram entender não só na perspectiva da necessidade do consumo, mas na perspectiva da necessidade da sociedade, né? Então, assim, ter essa empatia com o outro, seja com um colaborador que está no seu time, ou a empatia com... qual é a necessidade ali de um colaborador que está na fábrica, ou de uma consultora, ou de um entregador do Rappi, e é possível equilibrar as forças, né? Assim, talvez tenha, assim, em algum momento que eu tô melhor, mas também pode ter um momento que eu vou precisar de ajuda. Sim. Então, e eu acho que a montanha também traz isso de uma maneira muito genuína, porque ali, diferente das empresas, ali é uma questão, em alguns casos, de vida e morte. Né? Então, você precisa disso. Você precisa, em alguns momentos, deixar o seu de lado, porque você vai ajudar alguém. E tem várias histórias na montanha disso, assim, que você abre mão de chegar a um cume ou de fazer o que você precisa fazer, porque você, naquele momento, vai se dedicar a ajudar alguém, que naquele momento, sem a sua ajuda, aquela pessoa talvez morra na montanha. Então, a montanha não traz a escolha disso. Você precisa
traz a escolha, mas depende dos seus valores, naquele momento você não vai escolher, você vai saber o que você precisa fazer. Você Sim. citou uma frase na nossa reunião de briefing que eu achei linda, eu acho que eu vou tatuar aquela frase. Você falou que o topo é para o ego e a jornada é para a alma. Teve uma vez Bacana eu tava no Denali, que é uma das montanhas mais difíceis dessas do 7.000. E aí a gente faz uma preparação para essa montanha tal, que era o Rainier. E era uma montanha que a gente tava ali fazendo curso de gelo e tal, e a gente não conseguiu chegar no cume porque tinham riscos de avalanche. Uhum. E aí, naquela nossa questão do ego, né? Eu desci super frustrado. Falei, cara, fiquei aqui 3 semanas, gastei um dinheiro, gastei minhas férias, porque tava me preparando para esse sonho de longo prazo. Tava super frustrado, assim, e aí um guia me falou, pô, eu tô te vendo assim, frustrado e tal, e ele me contou que um dia ele tava no Nepal e um Sherpa falou essa frase pra ele, o cume é pro ego, a jornada é pra alma. E isso serve muito voltando pro mundo corporativo, né, assim, quando a gente fala da jornada, pra mim é muito ao longo da nossa carreira, quais foram aqueles momentos em que a gente teve que pensar nos nossos valores e ser consciente de que a gente não está abrindo mão desses valores, não importa qual seja a situação. No final da nossa vida, eu não tenho dúvida que eu vou lembrar do Everest para sempre. Sim. Mas eu não vou lembrar do cume do Everest. Eu vou lembrar do que me fez chegar ao cume do Everest. As pessoas que estiveram comigo, a minha preparação, Os 10 a minha anos, resiliência, os 10 anos, o meu Sherpa. É disso que eu vou lembrar. Dos sentimentos que eu tive. As pessoas que estavam ali comigo e que também chegaram no cume e eu fiquei super feliz e admiro muito todos que estavam ali comigo. É disso que eu vou lembrar. Uhum. O cume ficou pro meu ego. Se um dia eu for escrever um livro, eu vou falar desse cume. Como foi uma mas consequência da jornada, né? É uma consequência da jornada. A jornada me dá muito mais orgulho do que o cume. E esse cume também não quero parecer hipócrita, né? Mas assim, gente, assim como eu falei, eu jogava futebol de segunda-feira. Todo mundo pode chegar, e nem todo mundo vai querer escalar o Everest, mas todo mundo tem o seu Everest. E os Everests podem ser diferentes para cada um. Então, alguém que está ali lutando com uma doença de um familiar, ou que tem uma situação financeira complicada, esses Everests são iguais de importantes, ou que tem um sonho mesmo. Meu sonho é ver meu filho se formar. Gente, para mim isso é muito... tão importante quanto o meu Everest, né? E admiro todos esses sonhos, e talvez meu propósito seja esse, assim, conseguir com que mais pessoas tenham os seus próprios Everests. Seus Everests. Para mim isso é o que mais me mobiliza. E conta uma coisa pra gente, de todas as montanhas que você escalou, qual foi a maior dificuldade que você teve que te transformou, te deu um clique que transformou alguma coisa na sua vida? Talvez tenha sido uma experiência que foi a que mais me aproximou da morte. Não querendo trazer a conversa pro lado pesado, mas quando eu estava na Aconcagua, que é aqui na América do Sul, na Argentina, que tem quase 7.000 metros, a gente chegou no cume, incrível, celebramos, Sim. E aí éramos 4, e descendo, a gente encontrou uma pessoa que estava sozinha, no chão, desmaiado, e aí a gente olhou ali os sinais vitais, estava vivo ainda. Quando vocês estavam descendo? Já descendo, e a gente tinha demorado 12 horas para subir, então a gente estava esgotado. E a gente encontra essa pessoa, a gente olha o oxímetro, e ela estava saturando super baixo, em 60%. Nossa. E aí a gente passa um rádio para a base, os helicópteros não chegam nessa altura, a gente estava a 6.800. E aí o pessoal fala pra gente, vocês precisam tentar tirar essa pessoa daí ou ela vai falecer. E aí naquele momento, voltando para a questão do cume, o cume já não era o mais importante. O importante naquele momento era tentar tirar essa pessoa dali.
E aí, resumindo a história, de fato a gente consegue tirar ele, descer até o campo 3, onde ele é resgatado por helicóptero. Mas por que foi talvez a experiência mais transformadora? E depois isso ficou muito marcado em todas as montanhas. Obviamente, no Everest isso você vive de uma maneira muito intensa. É que a montanha, ela faz com que você esteja 100% presente todo momento. Que é algo que na nossa vida aqui no dia a dia a gente passa, às vezes esquece disso. A gente tá ali multitasking, fazendo várias coisas. Andando, mexendo no celular. No celular e tal. Sim. E lá você precisa estar presente, porque senão você em algum momento pode ter um acidente e morrer. Então, essa presença, mas também é uma presença e ao mesmo tempo uma consciência da nossa vulnerabilidade, de qualquer momento a gente pode morrer. Mas isso não é só na montanha. Isso pode acontecer aqui, pode acontecer quando eu estiver indo para casa. Então, essa proximidade, de uma maneira tão intensa ali naquele momento, me fez pensar de que o que eu estou postergando na minha vida? Quais são esses sonhos? E aí eu comecei a dar mais intensidade para isso. Porque eu falei, gente, ninguém me garante que eu vou estar aqui amanhã. E talvez um dia eu não tenha mais a oportunidade de ir pro Everest. Seja porque eu não vou ter as condições financeiras ou físicas, ou porque eu vou ter que estar ajudando alguém em alguma outra coisa das suas vidas. Então, assim, quando surgiu o momento ali da saída da Natura, eu falei, é o momento. Porque é o momento, voltando por quando você me fala o que te marcou, eu falei, gente, eu não quero passar o tempo e olhar para trás e falar assim, olha, eu tive a oportunidade de tomar essa decisão de cumprir um sonho e escalar o Everest e não fui por N motivos. Então, isso eu tento manter vivo na minha vida. Viver intensamente cada momento ou cada sonho que você tem. Exato. E porque no final das contas a gente está aqui, eu acredito muito para isso. Para cumprir os sonhos, não importa quais sejam, mas que... E eu acho que tem uma coisa que eu refleti muito ao longo desse ano, que seja o nosso sonho, não o sonho dos outros. Sim. E aí, quando eu falo dos outros, podem ser vários outros. Pode ser os outros, sua família, talvez o seu marido, a sua esposa. Você pode projetar o sonho de outros para a sua vida. Às vezes até o sonho da empresa que você está trabalhando. E aí eu acho que é sempre o momento de se perguntar, mas esse é o meu sonho também? Às vezes pode ser, mas nem sempre. Então, que triste seria terminar a vida olhando para trás, vendo que você cumpriu o sonho de outros e não o seu. Então, acho que isso também me faz pensar muito. Para o futuro, o quanto eu, além de poder ajudar outras pessoas a realizarem os seus sonhos, o quanto eu estou realizando os meus sonhos. E você teve um clique desse subindo uma montanha, né? Eu fico pensando aqui, o que fazer para que as pessoas consigam ter um clique desse em um momento da vida sem ter que subir uma montanha? Assistir o podcast Mundo da Lua. Ou sem ter que, e tomara que não, sem ter que estar próximo dessas situações mais complexas de morte, da vida, né? que podem acontecer a qualquer momento. Eles chamam de EQM, né? Experiência quase morte. Tipo. Porque muitas pessoas acabam tendo esse tipo de start próximo da morte, com uma doença, né? Às vezes bem tarde na vida. Justamente. Agora você falou bem rápido, a gente falou que não ia deixar isso passar. Que história é essa de atravessar o Vietnã de bicicleta? Bom, o bom do triatlo é que eu falo assim... Eu brinco que eu tenho a oportunidade de ser ruim nos 3 esportes. Não é só um esporte. Então eu tenho chance. Então você pode... E aí um dos esportes é o ciclismo. E eu adoro bicicleta. Eu amo bicicleta porque eu sinto muito... Isso eu também faço correndo, mas na bicicleta te permite longas distâncias. A questão... E volta pro conceito de jornada, né? Você ir de um lugar ao outro só com a sua própria força, para mim é muito simbólico. E talvez tenha algo que me conecte com os nossos antepassados, quando faziam as migrações. Eu sempre adorei essa questão de ir de um lado para o outro só andando ou com bicicleta. E aí, também na faculdade, estudando e tal, surgiu um dia essa ideia de ir para o Vietnã. Naquela época eu nem pedalava, nem nada. Mas na faculdade já veio a ideia. Na faculdade estudando sobre Guerra do Vietnã. Mas a ideia era ir pro Vietnã de bicicleta, ou não? Era um dia fazer a travessia lá no Vietnã. Então eu fui de Hanoi a Ho Chi Minh, são quase 2.000 quilômetros. É como ir de São Paulo à Bahia.
de bicicleta e eu adorei, assim, não... É porque tem uma história dos soldados que faziam esse eles percurso. faziam esse entendeu? percurso, a eu rota sabia. do Ho Chi Minh. Então, assim, tem toda uma história por trás, mas o que eu mais amei, assim, e eu acho que é o que permite essas travessias, é a questão cultural e da relação. Então, assim, eu passava por povoados ali no Vietnã que turistas, os ocidentais, não passam. Então, assim, eu lembro de vários momentos, eu ali na bicicleta, e passava bem numa porta de uma escola, na saída, e as crianças lá, elas têm umas motinhos, assim, elétricas, eles me seguiam, assim, 3 quilômetros. Falei, que é esse cara? E eles ficavam ali me dando tchau, aí faziam um videozinho e tal. Mas isso é uma das histórias, assim, além de chegar num povoado que todo mundo me olhava assim, o que esse cara tá fazendo aqui? Eu ter que ir lá, negociar minha comida, ver onde eu ia dormir. Então, assim, para mim, a questão da relação, da cultura, faz com que a gente volte, e principalmente isso acontece na montanha também, mas que a gente comece a valorizar aquelas coisas que a gente dá como um fato, né? Então, por exemplo, na montanha você não tem água potável, você precisa descongelar o gelo para ter água, você não tem chuveiro, você não tem banheiro, e às vezes a gente acha que isso é um dado, né? Que a gente tenha isso, e a gente esquece que tem 2 bilhões de pessoas que não têm acesso a isso, e lá na montanha você começa a ter isso, ou quando você está lá no Vietnã, você começa a ver isso. Então eu adoro esses momentos, ou essas jornadas em que você quebra alguns paradigmas, você retoma e começa a dar valor pro essencial, que é a relação, que é entender que nem tudo é dado e que nem tudo todo mundo tem acesso. Então, eu adorei essa viagem do Vietnã. Já tô planejando outras travessias por aí. E você fez sozinho, né? Fiz sozinho. Levei a bike daqui no avião, cheguei lá e eu lembro assim, eu adorava, assim, o primeiro dia saindo de Hanoi, eu lembro assim, parecia o meu primeiro dia de aula no colégio, assim, cara, eu tinha um coração assim, saindo de manhã, eu lembro que eu pedi pro pessoal guardar minha mala, porque eu tinha a mala da bicicleta, né? Eu pedi lá no hotel, vou deixar a mala aqui, mas eu vou voltar daqui a 1 mês. Que eu ia voltar, ia encontrar minha esposa lá, tá? Aí eles falaram... 1 mês? Como assim 1 mês? Aí eles viram eu na bicicleta, aí a mulher falou assim, a recepcionista, pra onde você tá indo? Aí eu falei, não, vou pra Ho Chi Minh. Ho Chi Minh? Tipo, 2.000 quilômetros. Aí eu falei, vou... Aí a mulher, não, aí a mulher veio, falou, não, deixa eu tirar uma foto com você, me avisa, não, claro que eu guardo a sua mala e tal, e ela começou a me dar dicas, não, falou, se você quiser lá na tal cidade. Foi incrível, assim, essas coisas, e fui sozinho, e eu acho que isso tem a parte legal também, assim, você nunca tá sozinho quando você viaja sozinho, talvez você tenha até mais oportunidade quando você viaja sozinho, de conhecer mais pessoas, porque você necessita, né, ali, entrar em contato com alguém e tal, então... Sim. Eu sempre adorei, desde moleque, essas viagens sozinhos ou esses lugares diferentes, conhecer outras culturas. Sensacional. Cara, mas tem que ter uma consciência de corpo e segurança realmente para fazer uma viagem dessas, porque você tá sozinho, se acontece algum acidente, às vezes você tá num lugar meio remoto, é complicado, né? Parabéns aí, viu? Não, obrigado. E qual que é a próxima sprint, né, pro futuro? Já falando um pouquinho de futuro e... questões profissionais e pessoais, né? Que você traçou aí para esse restinho de semestre que a gente vai ter de 2024. Eu vou começar com o mais fácil, assim, o pessoal, o sprint e tal. Agora eu tô treinando para Maratona de Chicago. Eu tenho feito também com uma desculpa para poder viajar. Eu tenho feito aquelas majors, né? Que são as maratonas. Então eu já fiz Boston, fiz Tóquio. Então, agora em outubro eu vou fazer Chicago, são 3, né, são 6 em total, então seria fazer a metade das majors. Então, tô treinando para essa maratona de Chicago. E aí não é sprint, mas vou falar assim, médio prazo, eu tenho as 2 montanhas que faltam para 7. Então, eu pretendo ir para Papua New Guinea, escalar o Cartensy, que é a montanha mais alta da Oceania, que é uma montanha mais baixa, muito menos complexa que o próprio Everest ou que outras, mas teve uma questão que ela está 3 anos fechada, porque o pessoal está sequestrando os escaladores lá, que é uma zona que está em conflito por território e tal. Espera mais um pouquinho, então. E a Antártica, que é o Vinson, que é também uma montanha muito fria, menos técnica, mas uma montanha que a parte financeira, voltando para os planejamentos, é desafiante.
para falar assim, porque tem toda a logística, então é uma montanha muito cara para você conseguir uma expedição, etc. Mas são essas duas, então e eu não tenho pressa, estão no meu horizonte de... Espero o médio, eu até brinco, espero fazer um dia antes dos meus, sei lá, não vou falar uma idade, porque eu quero fazer rápido, mas vamos pensar, mas tá no horizonte para terminar o 7. No Brasil tem... eu gosto desse número mais como referência, né? Não com a questão do ego, mas no Brasil tem 11 pessoas que fizeram os 7 cumes. O Everest eram 37 e tal. Mas é bacana porque você começa a ver o quanto é nicho por um lado, mas o quanto envolve também é nicho muito porque não uma especialização muito, né? Forte, né? Então, e profissionalmente, eu tô... É difícil, né? Depois de um ano e um ano tão transformador, eu tô, assim, com planos... e isso eu também fazia na montanha. Eu sempre penso em caminhos, né? Caminhos, às vezes, alternativos. Então, assim, tem um caminho, sim, de mundo corporativo. Então, mas desde que, voltando para a questão do propósito, desde que sejam empresas que eu me conecte com esse olhar, né? De, olha, será que é algo que eu posso fazer que eu possa participar de uma transformação social, que eu possa, de fato, ter autonomia, liderança e influência, porque às vezes também isso não são em todas as empresas que você tem. Então, e ao mesmo tempo me conectando com o meu estilo de vida de esporte saudável, é um pouco do que eu penso no mundo corporativo. Vamos ver se eu vou encontrar ou não. Eu até nem sei se eu vou continuar morando no Brasil, assim, tenho até olhado a possibilidade de talvez voltar para Colômbia. Minha esposa é colombiana, então a gente tem esse caminho também, ou outros países, a gente tá sempre aberto aí a outras coisas. E também outras coisas, né? Então, assim, eu não tô fechado, eu quero aprender coisas novas. Eu tenho uma curiosidade, eu quero poder ajudar. Então, assim, não sei se vai ser um mundo corporativo, se vai ser eu empreender, ou tô pensando ainda. Desde que conecte com o propósito, tem um mundo aberto aí. Porque eu acho que se não conectar com o propósito, vai ser um voo curto. Porque em algum momento eu vou me cobrar. E aí eu não quero ser injusto com quem eu estiver, né? Porque às vezes é isso, não é só comigo. Mas eu não quero ser injusto, principalmente com o Felipe, que era um menininho que tinha ali os seus sonhos, os seus valores. Eu não quero um dia ser mais velhinho, olhar para trás e falar assim, putz, eu decepcionei aquele menininho. Então, assim, eu quero ser fiel aos meus propósitos. E acho que existem muitas, e é o bom disso, né? Acho que existem cada vez mais empresas, indústrias e possibilidades de isso que eu acredito poder fazer em diferentes empresas, diferentes marcas. Então, desse lado eu fico tranquilo. E você está escrevendo a história da sua vida. Então, assim, continue trilhando esse caminho que eu tenho certeza que vem muito mais aventura por aí, cara. Espero. A gente está indo para a reta final desse episódio, né? E a gente sempre faz esse trocadilho de dicas, né? De livros, cursos, né? Ou recursos que você pode passar para quem está acompanhando a gente até aqui. Até em questões de esporte também, fique à vontade de compartilhar. Legal. Vou começar primeiro com a parte de esporte, né? Que eu, talvez ao longo desses 10 anos, também comecei a entender e acreditar muito e essa é uma crença minha, eu acredito que todos podem ter um amor por algum esporte. Qual é o esporte? E quando eu falo esporte, de uma maneira ampla. E aí pode ser dança, pode ser yoga, pode ser caminhada, pode ser trilha, bicicleta. Assim, acredito muito nisso. E inclusive acredito que é o papel das empresas influenciarem essa consciência nos seus colaboradores. De incentivarem, de terem não só às vezes é o basicão, né, o benefício ali do plano da academia. Para mim, isso assim, tem que ser muito mais do que isso. As empresas deveriam olhar seus KPIs ou KRs de colaboradores, assim, quantos meus colaboradores estão dedicando tempo suficiente para a sua qualidade de vida, estão fazendo esporte, estão fazendo uma dança, uma yoga. Porque às vezes a gente as empresas têm um discurso para fora, mas não estão olhando o seu próprio quadro de colaboradores, né? Então, primeiro, assim, a minha sugestão, assim, não deixem de explorar
esse esporte que você vai se apaixonar. Vai ter algum. Dê uma chance. E se você não gostar, não tem problema. Vai pro próximo. E não precisa ser essa coisa de performance. Eu adoro performance. Eu adoro... Putz, eu treinei 1 ano inteiro para conseguir fazer uma maratona em menos de 3 horas. E adoro poder falar isso. Mas não é porque é 3 horas. É porque eu percebi que eu consegui chegar a isso. Mas nem todo mundo precisa ter esse olhar de performance. Mas precisa ter... Precisa não. Gostaria que pudesse ter um olhar de estar melhor. Porque isso vai cobrar em algum momento na sua vida. Então, assim, ter essa preocupação com o corpo, para mim, é super importante. Então, assim, a primeira dica é isso e procure referências. E procura ali um time de corrida, um grupo de dança, porque além da questão do esporte, isso traz relacionamento, traz outras pessoas que você vai conhecer, novos amigos, às vezes, e é triste, né? Mas quanto mais velho a gente vai ficando, talvez a gente tenha menos amigos. Então, buscar ter essa rede, essa comunidade que gera esse pertencimento, que são pessoas ali que acreditam no mesmo propósito ou querem ter ali um mesmo desafio, uma mesma prova, isso é incrível. Então, assim, a minha primeira recomendação é assim, olhem nos Instagrams da vida a quantidade de empresas de esporte que tenham por aí. Olha que tem uma situação curiosa que há uns 15 dias atrás a Exame publicou uma quantidade de CEOs que têm praticado esportes e contagiado, né, as empresas, as suas empresas, né? Que fique aí a dica, né, para os CEOs continuarem impactando positivamente os funcionários, né, a se motivarem a treinar, né? Até porque uma pessoa que ela tem uma saúde mental mais qualificada, tem uma saúde física mais qualificada, ela produz muito mais, né? Já é comprovado isso. Total. E aí, pensando, você falou livros, cursos e tal, tem um livro, e até é bacana porque a pessoa que me recomendou esse livro, ela, na verdade, nem recomendou. Ela me deu esse livro, talvez ali em 2010. Era da Natura, um diretor da Natura, o Daniel Levy. E ele me deu um livro, eu vou esquecer o nome em português, agora eu tô com o nome em inglês aqui na cabeça, que é Chasing Daylight. Mas depois a gente coloca aqui no podcast o nome em português, tem em português também. Mas é a história do CEO mundial da KPMG, que ele começa a ter... Não vou contar o livro todo, mas a sinopse do livro todo mundo sabe, que ele descobre que ele está com um câncer terminal. E ele é CEO da KPMG, então, logo, uma pessoa super racional, de planejamento estratégico, o que ele vai fazer? Ele vai planejar como vão ser os seus últimos meses de vida. O que ele vai fazer? Essa é a sinopse do livro. Não vou contar o livro, porque senão eu vou estragar a história. Mas busquem e leiam esse livro, porque ele é super conectado com muito do que a gente conversou aqui, que é o propósito. E aí, quando eu li esse livro, isso me ajudou muito a repensar as minhas prioridades, os meus propósitos, buscar aqueles sonhos adormecidos. Então, é um livro bem bacana e é uma leitura muito também corporativa, porque é alguém que veio, que é desse mundo. Então, vale a pena ler esse. E tem outro, que também é mais corporativo, mas é a história do fundador da Patagônia. Eu acho que até no outro podcast eu tinha indicado. Mas aqui, sendo mais corporativo, é um livro que ele conta a história da Patagônia, que é uma empresa de causa, né? Uma empresa de propósito. Então, eu acho que isso dá muita ideia para empreendedores que estão ali pensando os valores das suas empresas, lerem a história e referência de outras empresas. Eu sempre gosto, eu adoro biografia ou história de empresas, esse é super legal. E já que eu tô falando, eu lembrei de um que vale muito também, que está conectado com o esporte, que é a história do fundador da Nike, que é o Shoe Dog. Que ele conta a história da Nike como uma história de empreendedorismo que, assim, que é aquela coisa de resiliência que você acha que vai fechar a empresa e hoje é uma das maiores empresas do mundo, baseado em propósito e não desistir. Então, a história do fundador da Nike é incrível também. Sensacional. Para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Estivemos aqui com o Felipe Chamusca em mais um episódio do Mundo da Lua. Decolamos de volta para a terra do mundo dos negócios. Obrigado, Felipe. Não, obrigado a vocês. Felipe. Obrigado, prazer. Felipe. Prazer. Obrigado. Galera. Valeu.